E, inclusive, essa é a minha primeira pergunta, Duda, porque você tocou na ameaça que você sofreu, né? Logo depois da eleição, foi em dezembro de 2020. E eu gostaria que você falasse sobre esse cenário de violência política contra a mulher, né? Se isso marcou os seus quase 2 anos de mandato e como vai ser agora nas eleições de outubro. A violência política é um tema caro e nós temos uma análise de que, infelizmente, essa eleição, a eleição deste ano, possivelmente será a eleição mais violenta da história do Brasil. Nós temos uma polarização se construindo, mas o problema não é a polarização em si. Se for uma polarização do ponto de vista de ideias, de debate, mas o problema é que ela está subindo um contorno de violência, de intolerância, que impossibilita o diálogo. E é o que eu digo sempre, eu venho da área de literatura e sei a importância e o poder da palavra. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais discutir. Daí a importância do diálogo. E daí a importância de colocar na política como elemento fundamental a arte de buscar consenso por meio do diálogo. E acaba que nessa ausência de diálogo, os espaços legislativos acabam sendo também espaços muito violentos. E quando eu falo ausência de diálogo, em discutir temas como a violência política, que já está cristalizada no modus operandi da política nacional e internacional, e quem mais sofre a violência política, sobretudo, são os grupos historicamente aviltados, né? Como mulheres, indígenas, negros e a comunidade LGBT, sobretudo travestis e transexuais. Tem que lembrar que a violência política é escancarada no Brasil. O Brasil está entre os países que mais tem homicídios em contexto de eleição. Tentaram matar o presidente Jair Bolsonaro e nós tivemos Marielle Franco assassinada. 2 episódios que traduzem a violência política na sua algo mais extremo. Mas existem outras formas de violência política que passam na esfera legislativa, por isso que acaba que o espaço político para muitos grupos, entre os quais as mulheres e as pessoas travestis transexuais, acaba sendo um espaço adoecedor. E não adianta, então, eleger apenas mais mulheres. Nós temos que garantir a participação dessas mulheres no espaço político para que ele seja minimamente saudável para a construção de uma política pública. Já sofri algumas violências no espaço legislativo, denunciei todas, mas a maior violência, e você como mulher sabe perfeitamente qual que é aquela silenciosa, que é difícil a gente explicar qual é, porque não vai ter prova, mas nós sabemos que é violência por meio de olhares que nos exotificam, hipersexualizam, ridicularizam, pequenos risos que tentam descredibilizar, ou então em ouvidos que viram para o lado para não nos ouvir, porque acham que nós não temos o que contribuir por sermos mulheres, pessoas travestis, transexuais, negros e negras. Essa violência é difícil explicar e provar, né? Mas existe. Não dá vontade de desistir, não. Não, pelo contrário. Para nós travestis e transexuais, a política não é opção. Ela é sina. O meu corpo já é um corpo político, a minha existência por si só já é política. Eu faço parte de um grupo que 90% é na prostituição, que 91% não concluiu o ensino médio segundo a UFMG, que 41% está com HIV/AIDS, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Eu faço parte de um grupo que 90% está na prostituição. Então, a política para mim ela não é uma escolha, uma vaidade, uma veleidade. A política para mim é uma obrigação. Eu tenho que ocupar esse espaço para buscar não só a transformação da sociedade, mas do grupo que eu faço parte, que foi historicamente excluído. Duda, eu queria inclusive que você pudesse falar sobre a questão da eleição, né, das travestis, porque em 2020 nós tivemos 294 candidaturas de pessoas trans, né, de acordo com a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, que representou um aumento de mais de 200% em relação a 2016. Desse total, 30 pessoas trans foram eleitas, né? Eu gostaria de saber, para esse cenário de 2022, se é de aumento e como você lê essa participação, né, das travestis e pessoas trans na política brasileira. Se de fato a gente pode falar em avanços. Olha, a luta do movimento trans na América Latina ainda é para conquistar a categoria de humanidade. Nós temos que entender que a categoria de humanidade ela não é dada no Brasil, ela é disputada. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de luta para que negros e negras conquistassem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade.
E nós, pessoas travestis transexuais, ainda não conquistamos essa categoria. Tanto é que se você perguntar qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina, ainda é respeito ao nome, respeito à identidade e ter acesso a um banheiro. O STF está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Porque se eu vou no banheiro masculino, nós recebemos inúmeras violências lá, devido ao preconceito que está cristalizado no imaginário popular. Se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como esse episódio está no shopping. Se nós não temos direito a banheiro, a nome, a identidade, é porque eu tenho nome mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos não foi conquistado. Então, essa luta para conquistar a categoria de humanidade passa por nós ocuparmos o espaço político, porque uma legislação em seu favor, o ornamento jurídico em seu favor, te credibiliza enquanto ser humano, né? Enquanto sujeito de direito, ampliando, por exemplo, a questão ambiental. Nós lutamos hoje para que não só o ser humano seja tratado como sujeito de direito, mas a natureza como sujeito de direito. Porque quando você tem um arcabouço jurídico ali, você tem a defesa daquela forma de viver. E hoje, acredito que nessa eleição desse ano deve aumentar a participação de pessoas travestis transexuais ocupando o espaço legislativo. Acredito que, com certeza, no mínimo uma travesti vai ser eleita como deputada federal, no mínimo, né? E isso é importante porque alarga a democracia no Brasil, porque a democracia pressupõe diversidade. Quanto mais diversidade, melhor. Bom, não sei. Eu tenho que perguntar. Uma vai ser. Nós temos estar aqui presente. Nós temos a Érica Hilton, que teve muito voto ali na Brasil. Então temos ótimos quadros. É um tema que foi historicamente apagado, agora tem que se discutir, tem que conversar. Por exemplo, quando eu fui eleita, o primeiro projeto de lei que protocolei foi a fim de a prefeitura criar um programa de empregabilidade para pessoas transexuais em situação de rua. Porque independente as pessoas falam, mas nós temos que fazer empregabilidade para toda a população, sem dúvida. Sem dúvida. O emprego hoje é um grande problema. Mas quando nós estamos falando das travestis transexuais, é de um grupo que 90% é na prostituição. A prostituição é quase que compulsória, é quase que obrigatória. E nenhuma pessoa, independente da ideologia, concorda. Seja você conservador, liberal, progressista, ninguém concorda com um grupo estar 90% na prostituição. Então, isso é um problema que nós temos que resolver por meio de política pública. Né? Acaba e esses sendo temas. uma única opção, né? Exatamente. E acaba que esse tema ficava opção silenciado. Nesse caso, né? Se você não tem outras possibilidades. Acaba sendo compulsória, né? A senhora falou da questão da prostituição entre as travestis transexuais. A pandemia, vereadora, aumentou isso consideravelmente? É perceptível que há mais pessoas deste grupo nas ruas de Belo Horizonte optando pelo caminho da prostituição? E a senhora falou de programa, né, de emprego, de renda. Dá para fortalecer isso, tentar aumentar essa interlocução por causa justamente desse aumento? Antes da pandemia era 90% na prostituição. Lógico que esse número se agudizou, não tenho a menor dúvida. E nesse ponto, na pandemia, nós criamos um projeto chamado Renda Mínima Trans. Eu ainda não tinha sido eleita vereadora. Criamos a Renda Mínima Trans, que, por uma vaquinha virtual, nós conseguimos, durante 16 meses, pagar de R$100 a R$200 para 200 travestis transexuais em extrema vulnerabilidade em Belo Horizonte. Nós fizemos aquilo que o poder público não faz, porque muitas pessoas estão em tamanha vulnerabilidade que nem tem documento, não consegue se cadastrar nos auxílios oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal. Então nós conseguimos fazer isso, foi uma grande vitória, se agudizou, mas hoje nós vivemos a maior crise da história do Brasil. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise ambiental, né, uma crise humanitária. Então agora nós temos que pensar políticas estruturantes para o país. Por isso que essa eleição vai ser a mais importante da história do país, desde a sua redemocratização. Porque nós temos que propor algo que de fato mude as estruturas do Brasil e inclua toda a sociedade que está sendo vítima desse cenário de crise econômica.